Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a sabedoria dos antigos e a revelação do Espírito Santo estejam sobre cada um que nos acompanha hoje. Sejam todos bem-vindos a este encontro especial aqui no canal Fonte Eterna, onde hoje faremos uma jornada fascinante e reveladora por caminhos menos percorridos das Escrituras Sagradas. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria. Enquanto frequentemente nos concentramos nas histórias de gigantes da fé como Abraão, Moisés, Davi, Pedro e Paulo, e certamente há muito a aprender com eles. Existe uma riqueza inexplorada nas vidas de personagens menos conhecidos, cujas histórias ocupam apenas alguns versículos, mas contêm lições profundas que podem transformar nossa caminhada com Deus hoje. Estes coadjuvantes da narrativa bíblica, muitas vezes esquecidos em nossas pregações e estudos, têm mensagens poderosas para nossos dias. São pessoas reais que viveram momentos extraordinários de fé, coragem, sabedoria e às vezes de fracasso. Espelhos através dos quais podemos enxergar nossa própria jornada espiritual. Hoje, vamos dar voz a 5 personagens bíblicos pouco lembrados, mas cujas histórias contêm lições surpreendentemente relevantes para os desafios que enfrentamos em 2025. Prepare seu coração para descobrir tesouros escondidos na Palavra de Deus e para ser desafiado a ver sua própria história à luz dessas vidas extraordinárias. 1. Bezalel, o artista. Ungido pelo Espírito Nosso, o primeiro personagem é alguém que raramente é mencionado nos sermões, mas cuja história tem uma relevância impressionante para entendermos a criatividade, o trabalho e os dons espirituais. Seu nome é Bezalel e encontramos sua história em Êxodo 31:1-6. Então disse o Senhor a Moisés: Veja, escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para realizar todo tipo de obra. Ele poderá criar obras de arte em ouro, prata e bronze. Poderá cortar e lapidar pedras, entalhar madeira e executar todo tipo de obra artística. O que torna Bezalel tão especial? Ele foi o primeiro homem na Bíblia explicitamente descrito como cheio do Espírito de Deus. Não para profetizar ou liderar batalhas, mas para criar arte e beleza para o tabernáculo. Isso nos ensina algo profundo sobre como Deus vê a criatividade, o trabalho manual e as artes. Em nossa cultura atual, frequentemente separamos o sagrado do secular, como se nosso trabalho diário, especialmente se envolver criatividade ou habilidades manuais, fosse de alguma forma menos espiritual do que atividades como oração ou evangelismo. Mas a história de Bezalel desafia essa divisão artificial. Deus encheu Bezalel do seu espírito especificamente para trabalhar com materiais físicos, ouro, prata, bronze, madeira, pedras e criar objetos de beleza para o tabernáculo. Isso nos mostra que Deus se importa profundamente com a excelência, a beleza e a criatividade. Ele é o Criador Supremo. E quando criamos com excelência, refletimos sua imagem. Em 2025, quando tantos cristãos lutam para integrar sua fé com seu trabalho diário, a história de Bezalel nos lembra que 1. Todo trabalho honesto pode ser um ato de adoração quando feito para a glória de Deus. Seja você um artista, engenheiro, médico, professor, programador ou trabalhador manual, seu trabalho importa para Deus. 2. A criatividade é um dom espiritual. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos a pregar, também capacitou Bezalel a criar. Não subestime o poder espiritual da criatividade e da beleza. 3. A excelência honra a Deus. Bezalel não foi chamado apenas para fazer o trabalho, mas para fazê-lo com destreza, habilidade e plena capacidade.
Quando buscamos a excelência em nosso trabalho, honramos a Deus. 4. Deus valoriza a colaboração. Note que Deus também chamou a Oliabe para trabalhar ao lado de Bezalel, mostrando que a criatividade frequentemente floresce em comunidade, não no isolamento. Pense em como você tem visto seu trabalho diário. Você o considera um ministério? Você busca a excelência como um ato de adoração? Você reconhece seus talentos criativos como dons do Espírito Santo? A história de Bezalel nos convida a eliminar a falsa divisão entre sagrado e secular e a ver todo o nosso trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus. 2. Rispa, a mãe que não desistiu. Nossa próxima personagem é uma mulher de coragem extraordinária, cuja história de amor maternal e perseverança é contada em apenas alguns versículos, mas contém lições poderosas para tempos de perda, injustiça e luto. Seu nome é Rispa e sua história está em 2 Samuel 21, 8, 14. O contexto é sombrio. Havia uma fome na terra durante o reinado de Davi e, após consultar ao Senhor, Davi descobriu que isso estava acontecendo por causa de um pecado não resolvido de Saul, que havia quebrado um pacto com os gibeonitas. Para fazer justiça, Davi entregou 7 descendentes de Saul aos gibeonitas, que os executaram. Entre os executados estavam 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. O que Rispa fez a seguir é uma das demonstrações mais comoventes de amor maternal e dignidade na face da tragédia. Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens de noite. 2 Samuel 21, 10. Por meses, esta mãe enlutada permaneceu ao lado dos corpos de seus filhos, protegendo-os dia e noite dos abutres e animais selvagens. Ela não podia trazê-los de volta à vida, mas podia garantir que fossem tratados com dignidade, mesmo na morte. Quando Davi soube do que Rispa estava fazendo, ele foi movido por sua devoção. Ele recolheu os ossos de Saul e Jonatas, que haviam sido enterrados inadequadamente, junto com os restos dos 7 homens que haviam sido executados, e deu-lhes um sepultamento adequado. Após isso, Deus respondeu às orações em favor da terra. Versículo 14. A história de Rispa nos ensina lições profundas para nossos dias. 1. A dignidade dos marginalizados importa para Deus. Rispa era uma concubina, não uma esposa principal. Seus filhos eram politicamente dispensáveis, mas sua persistência em honrá-los forçou até mesmo o rei a reconhecer sua humanidade. 2. O luto público tem poder. Em uma época em que somos tentados a esconder nossa dor ou seguir em frente rapidamente, Rispa nos mostra que há poder em lamentar abertamente, em recusar-se a deixar que a injustiça seja esquecida. 3. Uma pessoa pode provocar mudança sistêmica. A ação solitária de Rispa eventualmente levou a uma resposta nacional e à reconciliação com Deus. Nunca subestime o impacto que sua fidelidade pode ter, mesmo quando você parece estar sozinho. 4. Deus vê os que sofrem nas margens. A história de Rispa foi incluída nas Escrituras, um lembrete de que Deus nota aqueles que a sociedade pode ignorar ou esquecer. Em 2025, quando tantos lutam com perdas, injustiças e a sensação de serem ignorados pelo sistema, Rispa nos lembra que a persistência no amor e na dignidade pode mudar corações e sistemas. Sua história nos desafia a perguntar: por quem estamos dispostos a ficar de pé? Que injustiças nos recusamos a deixar passar despercebidas? Como podemos honrar a dignidade daqueles que a sociedade marginaliza? 3. Epafrodito, o servo que quase morreu.
Servindo nosso próximo personagem vem do Novo Testamento, um colaborador de Paulo, mencionado brevemente na carta aos Filipenses, mas cuja história contém lições profundas sobre serviço, sacrifício e comunidade. Seu nome é Epafrodito. Em Filipenses 2, 25, 30, Paulo escreve: Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, estou ainda mais ansioso por enviá-lo, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Portanto, recebam-no no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu pela causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito era um membro da igreja de Filipos, que foi enviado com uma oferta para Paulo, que estava preso em Roma. Durante sua missão, Epafrodito ficou tão gravemente doente que quase morreu. Paulo diz explicitamente que ele arriscou a vida para servir. O que torna esta história tão relevante para nós hoje? Em uma cultura cristã que muitas vezes celebra os líderes de destaque, os pregadores famosos e os ministérios de grande visibilidade, Epafrodito representa os servos fiéis que trabalham nos bastidores, aqueles que fazem o trabalho essencial, mas frequentemente não reconhecido do reino. A história de Epafrodito nos ensina: 1. O serviço cristão genuíno envolve risco e sacrifício. Epafrodito literalmente arriscou sua vida para servir. Isso desafia nossa tendência a buscar formas confortáveis e convenientes de servir a Deus. 2. Os coadjuvantes são essenciais para a missão. Paulo, o grande apóstolo, dependia de pessoas como Epafrodito. Os ministérios de alto perfil só funcionam por causa de inúmeros servos fiéis que nunca aparecem no palco. 3. A comunidade cristã deve honrar seus servos. Paulo instrui a igreja a receber Epafrodito com grande alegria e a honrar homens como este. Precisamos celebrar não apenas os líderes, mas todos que servem fielmente. 4. O cuidado mútuo é central para a igreja. Esta história mostra uma bela teia de cuidado. A igreja cuidando de Paulo através de Epafrodito, Paulo cuidando de Epafrodito durante sua doença, e Paulo enviando Epafrodito de volta para aliviar a preocupação da igreja. Em 2025, quando muitos cristãos lutam com o burnout ministerial ou se sentem invisíveis em suas contribuições para o reino, a história de Epafrodito nos lembra que Deus vê e valoriza cada ato de serviço fiel, mesmo aqueles que nunca recebem reconhecimento público. Ela nos desafia a perguntar: estamos dispostos a nos sacrificar pelo reino? Estamos honrando adequadamente aqueles que servem fielmente nos bastidores? Estamos criando comunidades que verdadeiramente cuidam umas das outras? 4. Onésimo, o escravo fugitivo que se tornou irmão amado. Nosso quarto personagem tem uma história que aborda questões de reconciliação, transformação e dignidade humana, que são surpreendentemente relevantes para nossos dias. Seu nome é Onésimo e sua história é contada na pequena carta de Paulo a Filemon. Onésimo era um escravo que havia fugido de seu senhor, Filemon, um cristão proeminente e amigo de Paulo. De alguma forma, Onésimo encontrou Paulo durante seu aprisionamento e, através do ministério de Paulo, converteu-se ao cristianismo. Paulo, então, escreve esta carta pessoal a Filemon, enviando Onésimo de volta, mas com um pedido revolucionário. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre.
não mais como escravo, mas, melhor do que escravo, como irmão amado. Ele é muito amado para mim, mas ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Filemão 1:15-18. Esta breve carta contém uma bomba social e teológica. Paulo não ataca diretamente a instituição da escravidão, mas planta sementes que inevitavelmente a minariam. A ideia de que em Cristo não há mais escravo nem livre, e que um escravo convertido é agora um irmão amado de seu Senhor. A história de Onésimo nos ensina: 1. O Evangelho transforma identidades e relacionamentos. Onésimo passou de escravo fugitivo para irmão amado e companheiro no ministério. O Evangelho não apenas muda nosso status diante de Deus, mas deve transformar como nos vemos uns aos outros. 2. A reconciliação é central para o Evangelho. Paulo não diz a Onésimo para simplesmente seguir em frente com sua vida. Ele o envia de volta para se reconciliar com Filemão, oferecendo-se para pagar qualquer dívida. A reconciliação frequentemente exige coragem, vulnerabilidade e, às vezes, mediação. 3. A dignidade humana transcende os sistemas sociais. Mesmo dentro de um sistema injusto como a escravidão romana, Paulo insiste que Onésimo seja tratado com dignidade e amor fraternal. Isso nos desafia a ver a dignidade de cada pessoa, independentemente de seu status social. 4. A transformação social começa com transformação pessoal. Paulo não liderou uma revolta contra a escravidão, mas plantou sementes teológicas que eventualmente a tornariam insustentável entre verdadeiros seguidores de Cristo. Em 2025, quando lutamos com divisões sociais, raciais e políticas profundas, a história de Onésimo nos desafia a perguntar: estamos realmente vendo todos os cristãos como irmãos e irmãs iguais em Cristo, independentemente de seu status social, raça ou passado? Estamos dispostos a fazer o trabalho difícil da reconciliação? Estamos permitindo que o Evangelho transforme não apenas nossa teologia, mas nossos relacionamentos e estruturas sociais? 5. Barnabé, o encorajador que acreditou nos rejeitados. Nosso último personagem é talvez o mais conhecido dos 5, mas ainda assim frequentemente ofuscado por figuras como Paulo e Pedro. Seu nome é Barnabé, que significa filho do encorajamento, e sua história contém lições vitais sobre mentoria, segunda chance e o poder de acreditar nos outros. Encontramos Barnabé em vários momentos nos Atos dos Apóstolos, mas 2 episódios são particularmente significativos. Primeiro, em Atos 9, 26, 27, após a conversão de Saulo de Paulo, quando ninguém na igreja de Jerusalém confiava no ex-perseguidor. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Segundo, em Atos 15, 36, 40, após uma desavença entre Paulo e João Marcos. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, com eles, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os havia abandonado na Panfilha e não continuara com eles no trabalho. Houve um desentendimento tão sério entre eles que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Estes 2 episódios revelam o caráter extraordinário de Barnabé
como alguém que consistentemente acreditava no potencial das pessoas, mesmo quando outros as haviam rejeitado. Ele arriscou sua reputação por Paulo quando todos temiam o ex-perseguidor. Anos depois, ele deu uma segunda chance a Marcos, quando Paulo o considerou não confiável. O resultado? Paulo se tornou o maior missionário e teólogo da igreja primitiva. E Marcos? Ele eventualmente escreveu o Evangelho de Marcos e, anos depois, até Paulo mudou de opinião sobre ele, escrevendo em 2 Timóteo 4:11. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. A história de Barnabé nos ensina: 1. O encorajamento é um ministério poderoso. Barnabé não é conhecido por grandes sermões ou milagres, mas por consistentemente encorajar e acreditar nos outros. Nunca subestime o impacto de encorajar alguém. 2. Todos merecem uma segunda chance. Barnabé viu potencial em pessoas que outros haviam descartado. Em uma cultura de cancelamento, precisamos da coragem de Barnabé para dar às pessoas espaço para crescer e mudar. 3. A mentoria transforma vidas. Barnabé investiu pessoalmente em Paulo e Marcos, e esse investimento deu frutos extraordinários. O discipulado 1 a 1 pode ter mais impacto duradouro do que ministérios de massa. 4. Às vezes, discordâncias entre cristãos podem levar a mais ministério. A separação entre Paulo e Barnabé resultou em 2 equipes missionárias em vez de uma. Discordâncias não precisam ser destrutivas se mantidas em perspectiva. Em 2025, quando muitos cristãos se sentem desencorajados quando a cultura de cancelamento prevalece e quando tantos ministérios priorizam números sobre discipulado profundo, Barnabé nos desafia a perguntar: em quem estamos investindo pessoalmente? Estamos dispostos a dar às pessoas segundas chances? Estamos usando nossas palavras para encorajar ou para criticar? Quem é o Paulo ou Marcos em nossa vida que precisa de alguém que acredite neles? Aplicação: vozes esquecidas, lições eternas. Estas 5 histórias, Bezalel, Rispa, Epafrodito, Onésimo e Barnabé, podem parecer distantes de nossa realidade, mas contêm verdades atemporais que falam diretamente aos desafios que enfrentamos hoje. De Bezalel, aprendemos que nosso trabalho e criatividade são espirituais, quando feitos para a glória de Deus. De Rispa, aprendemos o poder da persistência no amor e na dignidade, mesmo face à tragédia e injustiça. De Epafrodito, aprendemos o valor do serviço sacrificial e a importância de honrar aqueles que servem nos bastidores. De Onésimo, aprendemos que o Evangelho deve transformar não apenas nossa teologia, mas nossos relacionamentos e estruturas sociais. De Barnabé, aprendemos o poder transformador do encorajamento e da mentoria pessoal. Estas vozes esquecidas da Bíblia nos lembram que Deus frequentemente trabalha através de pessoas comuns, em momentos aparentemente insignificantes, para realizar seus propósitos extraordinários. Elas nos desafiam a ver nossa própria história como parte da grande narrativa de Deus. Talvez você se identifique com um desses personagens hoje. Talvez, como Bezalel, você esteja lutando para ver seu trabalho diário como significativo para Deus. Talvez, como Rispa, você esteja enfrentando uma perda devastadora ou lutando por justiça em uma situação que parece sem esperança. Talvez, como Epafrodito, você esteja servindo fielmente nos bastidores, questionando se seu sacrifício é notado ou valorizado. Talvez, como Onésimo, você precise de coragem para buscar reconciliação ou esteja lutando para encontrar sua identidade em Cristo. Talvez, como Barnabé, você seja chamado a acreditar em alguém quando ninguém mais acredita, ou a dar a alguém
uma segunda chance. Onde quer que você esteja em sua jornada, saiba que sua história importa para Deus. Os coadjuvantes da narrativa bíblica nos lembram que não há papéis pequenos no reino de Deus, apenas pessoas fiéis e não fiéis. E frequentemente são os fiéis nos pequenos momentos, nos bastidores, que Deus usa para realizar seus maiores propósitos. Vamos orar juntos, inspirados por estas vozes esquecidas da Bíblia. Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra, este tesouro inesgotável de sabedoria. Obrigado por preservar não apenas as histórias dos grandes heróis da fé, mas também destes personagens menos conhecidos que nos ensinam verdades profundas sobre Teu caráter e Teus caminhos. De Bezalel, aprendemos que Tu valorizas a criatividade, a excelência e o trabalho feito para a Tua glória. Ajuda-nos a ver nosso trabalho diário como um ato de adoração, a buscar a excelência em tudo o que fazemos e a usar os talentos que nos deste para refletir Tua beleza no mundo. De Rispa, aprendemos o poder da persistência no amor e na dignidade. Dá-nos coragem para permanecer firmes diante da injustiça, para honrar a dignidade dos marginalizados e para confiar que nossas ações fiéis, mesmo quando solitárias, podem provocar mudanças. De Epafrodito, aprendemos o valor do serviço sacrificial. Liberta-nos do desejo de reconhecimento e prestígio e dá-nos corações dispostos a servir fielmente, mesmo quando isso exige sacrifício. Ajuda nossas igrejas a honrar e cuidar daqueles que servem nos bastidores. De Onésimo, aprendemos que o Evangelho transforma identidades e relacionamentos. Desafia-nos a ver todos os cristãos como irmãos e irmãs iguais em Cristo, independentemente de seu status social, raça ou passado. Dá-nos coragem para buscar e oferecer reconciliação onde há divisão. De Barnabé, aprendemos o poder transformador do encorajamento e da mentoria. Ajuda-nos a ser filhos e filhas do encorajamento, que acreditam no potencial dos outros, que dão segundas chances e que investem pessoalmente no crescimento espiritual daqueles ao nosso redor. Senhor, em um mundo que valoriza a fama, o sucesso e a influência, lembra-nos que Tu frequentemente trabalhas através dos esquecidos, dos marginalizados, dos servos fiéis nos bastidores. Ajuda-nos a encontrar nosso lugar na Tua grande narrativa, confiantes de que não há papéis pequenos no Teu reino, apenas pessoas fiéis e não fiéis. Que possamos ser inspirados por estas vozes esquecidas da Bíblia a viver com fé, coragem e fidelidade em nossos próprios contextos, sabendo que Tu podes usar nossas vidas aparentemente comuns para realizar Teus propósitos extraordinários. Em nome de Jesus, que sendo o maior de todos, tornou-se servo de todos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que estas histórias de personagens bíblicos esquecidos inspirem você a ver sua própria vida através de uma nova lente. Lembre-se, na grande narrativa de Deus não há papéis insignificantes, apenas oportunidades para a fidelidade. Como disse o escritor Frederick Buechner, a vida de cada um de nós é um evangelho, boas novas ou más notícias, uma proclamação da sua realidade, ou uma negação dela, a revelação de quem realmente é ou a ocultação. Que sua vida seja um evangelho de boas novas, uma proclamação fiel da realidade de Deus em nosso mundo. E que, como Bezalel, Rispa, Epafrodito, Onésimo e Barnabé, você descubra o extraordinário propósito de Deus em sua vida aparentemente comum. Se esta mensagem sobre personagens bíblicos esquecidos tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual dessas histórias mais ressoou com você e por quê. Seu testemunho pode encorajar outros a descobrir tesouros escondidos na palavra de Deus.
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Fonte Eterna para receber mais conteúdos que edificam sua fé e o ajudam a crescer em sua caminhada com Cristo. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Que o Deus que vê os esquecidos, valoriza os coadjuvantes e trabalha através dos fiéis nos bastidores, abençoe você abundantemente. Até nosso próximo encontro, continue explorando os tesouros escondidos da Palavra de Deus.